Nós precisamos, como parlamentares, a cada dia vir desmistificar isso aqui, porque senão daqui a pouco o próprio Brasil vai estar pensando que isso é verdade. Da mesma forma que acha que todo mato-grossense é desmatador, é escravagista, é bandido, que todo tocantinense, senador Guaraci, é um desmatador, é um depredador do meio ambiente. Porque isso, aos poucos, foi deixando. Então, eu, enquanto estiver aqui representando o estado de Mato Grosso, enquanto estiver representando o Brasil, eu vou vir aqui fazer esse contraponto. Nós somos a favor do meio ambiente. Somos a favor da proteção do meio ambiente. Somos a favor da proteção, de preservação dos peixes, da fauna, da flora. Agora somos contra a hipocrisia, somos contra a mentira, somos contra o desconhecimento. E convidamos as universidades, dos jornalistas, dos cursos de jornalismo, a visitarem, a fazer inscrição até na ProSoja em Mato Grosso. Pode fazer. Eu não tenho dúvida que a ProSoja vai ter o prazer de custear para levar seus alunos para visitar as fazendas e mostrarem. A que vocês escolherem. Não é escolhida por eles, não. A que vocês escolherem. No Mato Grosso, no Tocantins, no Amazonas, para mostrar como é que é produzido o algodão, como é produzida a soja, como é produzido arroz, como é a produção brasileira, para vocês verificarem se é sustentável ou não. E eu não tenho dúvida que a partir daí os artigos começarão a retratar a realidade. E também vocês vão poder fazer um comparativo entre a produção sustentável e a que não é sustentável. Senador Medeiros, Vossa Excelência me fez lembrar de um ditado do chefe da comunicação nazista, Goebbels, que dizia: repita uma mentira 1000 vezes, que ela se tornará verdade inquestionável. O vosso pronunciamento é de quem ama o Brasil e de quem conhece o Brasil. Lhe concedi muitos minutos a mais, mas devia conceder o dia inteiro para você, porque o vosso pronunciamento realmente enriquece. E muitos precisam saber. Nós temos que ter cuidado. Nós estamos agora caminhando para um novo governo. Nós estamos com um pessoal que desafiou do governo, passaram praticamente 20 anos essa ideologia aí no Brasil. Que é a ideologia do jogar para a galera, do politicamente correto e de tudo vai. Tudo é para agradar os 100%. Ronald Reagan dizia... Não, Ronald Reagan não, Clinton, Kennedy, hoje eu estou confuso. Eu não sei o segredo do sucesso, mas o do fracasso é querer agradar todo mundo. E o que se tem feito no Brasil ultimamente é isso. Tem tentado agradar todo mundo e tem acabado com o país. Essa que é a grande verdade. Então o que acontece? Essas pessoas perderam o poder. Perderam. E engraçado que é o seguinte, diz que poder não se dá, poder se toma. Mas eles não, ninguém tomou o poder deles não, senador Guaraci. Eles perderam por si só. Perderam porque zombaram dos brasileiros, zombaram da fé dos brasileiros. Há poucos dias, e quando eu digo zombar da fé, só vou abrir um parênteses. Há poucos dias um sujeito num palco aí achou bonito, subiu no palco e disse: Jesus é a bicha do céu. Jesus é o travesti do céu. Eu desafiei ele a falar isso de Maomé. Não fala, não fala. É muito corajoso para falar da fé dos cristãos. Mas ele foi ovacionado. Antes de ontem estava num programa sendo ovacionado. Virou uma personalidade ovacionada. Por quê? Então essa turma, esse bolinho, zombou da nossa fé. Porque o Brasil é um país cristão. Evangélicos e católicos. 92%. Fizeram as marchas por aí e pegavam os símbolos católicos e vilipendiavam nas ruas. Eu, por exemplo, sou presbiteriano. Os evangélicos não têm por norma, eles não veneram a Virgem Maria. Agora, tem que ver o seguinte, os evangélicos dizem o seguinte, e todos acreditam, honram, porque Virgem Maria foi a mãe de Jesus, e eles creem em Jesus, e nós respeitamos.
Mas essas pessoas pegaram mais a imagem da Virgem Maria. Para os católicos é um símbolo sagrado. Esses crápulas foram para as ruas vilipendiar o símbolo maior do catolicismo, a Virgem Maria. O que ganham com isso? Bom, então isso está tudo num bolo. Essa questão ambiental, essa questão cultural. Foi por isso que esse povo derreteu e saiu do poder. Mas por que eu estou fazendo esse link todo, senador Guaraci? É porque eu estava na Europa agora e vejo uma carta direcionada ao presidente da Comissão Europeia, do Parlamento Europeu, enviada por vários parlamentares desse grupinho da bancada do atraso similar ao que tem aqui no Brasil, dizendo o seguinte, que era para cerrar qualquer negociação com o Mercosul, veja bem, com o Mercosul, porque o Brasil não era mais um país democrático, porque o Brasil é um país que não respeita o meio ambiente, e por aí vai, uma série de coisas. Mas engraçado, e porque nesse momento o presidente Lula estava preso e que ele teria sido tirado do processo eleitoral de forma antidemocrática e que o processo eleitoral no Brasil foi fraudado. Veja bem, não foi pouca gente não, foram deputados do Parlamento Europeu que estavam fazendo isso. Aí eu pergunto, senador Guaraci, o senhor já ouviu esse discurso em algum lugar? Essa história de que Lula foi injustiçado, de que não sei o quê, o senhor já ouviu? Então, a nossa luta daqui por diante vai ser o seguinte, essa galerinha que diz que gosta do Brasil, não gosta não, senador. Trabalha contra o país o tempo inteiro, contra a nação brasileira. Eles estão agora dizendo que vão fazer um negócio para rodar o mundo, para esclarecer o que está acontecendo no Brasil. Pelo contrário, não é para esclarecer, não. Assim que terminou o impeachment aqui, eu vi aqui numa patotinha dizendo que ia para Portugal, falar lá no parlamento, no Eurolat, no parlamento português, onde ia ter uma reunião dos parlamentares latino-americanos e os europeus, e eles iam explicar o golpe que estava acontecendo no Brasil. Eu pedi permissão aqui na época ao Senado e fui representando o Senado brasileiro. Eles não sabiam que eu estava lá. E fiquei lá atrás. E começaram a cantilena. Mas eu já estava inscrito para falar. Começaram a cantilena. Quando mentiram bastante, eu pedi a palavra e expliquei. Falei, ó, há um processo interno dentro do Brasil. Um processo que começou na Câmara, obedece o rito da lei, obedece o rito feito pela Corte Suprema e está agora terminando no Senado. É um processo interno do Brasil, de acordo com as leis brasileiras. Onde está a falta de democracia nisso? Porque a cantilena, a ética terva, ali vinha de Venezuela, de Bolívia, da turma que já estava tudo que o Brasil estava no momento de exceção. E gostei de uma fala de um parlamentar argentino que falou, se há um processo interno, se as duas câmaras julgaram, se está tudo dentro da Constituição brasileira, por que nós estamos tratando desse assunto aqui? Mas essas pessoas não se contentam, querem bater lata lá fora. O que eu digo é o seguinte, os brasileiros precisam ficar atentos. E por que eu estou dizendo isso aqui? Porque nós precisamos, como parlamentares, a cada dia vir desmistificar isso aqui, porque senão daqui a pouco o próprio Brasil vai estar pensando que isso é verdade, da mesma forma que acha que todo mato-grossense é desmatador, é escravagista, é bandido, que todo tocantinense, senador Guaraci, é um desmatador, é um depredador do meio ambiente. Porque isso, aos poucos, foi deixando. Então, eu, enquanto estiver aqui representando o estado de Mato Grosso, enquanto estiver representando o Brasil, eu vou vir aqui fazer esse contraponto. Nós somos a favor do meio ambiente.
Somos a favor da proteção do meio ambiente, somos a favor da proteção, de preservação dos peixes, da fauna, da flora. Agora somos contra a hipocrisia, somos contra a mentira, somos contra o desconhecimento. E convidamos as universidades, dos jornalistas, dos cursos de jornalismo, a visitarem, a fazer inscrição até na AproSoja em Mato Grosso. Pode fazer, eu não tenho dúvida que a AproSoja vai ter o prazer de custear para levar seus alunos para visitar as fazendas e mostrarem. A que vocês escolherem, não é escolhida por eles não, a que vocês escolherem, no Mato Grosso, no Tocantins, no Amazonas, para mostrar como é que é produzido o algodão, como é produzida a soja, como é produzido arroz, como é a produção brasileira, para vocês verificarem se é sustentável ou não. E eu não tenho dúvida que a partir daí os artigos começarão a retratar a realidade. E também vocês vão poder fazer um comparativo entre a produção sustentável e a que não é sustentável. Senador Medeiros, Vossa Excelência me fez lembrar de um ditado do chefe da comunicação nazista, Goebbels, que dizia: repita uma mentira 1000 vezes, que ela se tornará verdade inquestionável. O vosso pronunciamento é de quem ama o Brasil e de quem conhece o Brasil. Lhe concedi muitos minutos a mais, mas devia conceder o dia inteiro para você, porque o vosso pronunciamento realmente enriquece. E muitos precisam saber. Nós temos que ter cuidado. Vamos respeitar ambientalistas, mas combater o terrorismo ambiental. Porque condenam principalmente nós, os amazônidas, que nascemos na riqueza. Vamos ser sepultados na riqueza, mas temos que viver na pobreza. A sua voz é pertinente. Muito obrigado. Mas, Excelência, como Vossa Excelência é presbiteriano, eu não podia deixar de inserir no seu pronunciamento que ontem nós celebramos 461 anos da primeira realização de um culto evangélico no Brasil, feito por presbiterianos, huguenotes, que vieram da França para cá. Ontem fizemos 461 do primeiro culto evangélico no Brasil. A primeira ceia foi realizada em 21 de 3 de 1557, quando também foi organizada a primeira igreja evangélica no Brasil. A expedição enviada por Calvino, fundador do presbiterianismo, foi toda assassinada 11 meses depois, em 9 de 2 de 1558, numa trama dos jesuítas. Mas o sangue derramado desses missionários foi semente lançado em terras brasileiras, que ao longo do tempo transformou o Brasil em uma das maiores nações evangélicas do mundo. Somos hoje 30%. E hoje estamos muito mais perto de todos os cristãos brasileiros defendendo a pátria, a família e as verdades. Muito obrigado, senador Guaraci, por fazer essa lembrança. E aqui já estendo também as minhas homenagens a todo o público presbiteriano, a todos os evangélicos, a todos os cristãos do Brasil, a todos os católicos, porque hoje essas pessoas, senador Guaraci, essas pessoas que tanto atentaram contra a nossa fé, conseguiram uma coisa que não existia no Brasil, conseguiram unir católicos e evangélicos, conseguiram unir novamente os cristãos, em defesa da família, em defesa da pátria, em defesa do Brasil. Então, lhe agradeço muito por essa tolerância e dizer que temos que continuar como atalaias, avisando o nosso povo contra as armadilhas que vêm daqui para frente. Eu não tenho dúvida, esse presidente que entra vai precisar de muita oração, dos católicos, dos evangélicos, porque a luta será incessante. Aqui faço as palavras do grande senador Magno Malta, que sempre diz... eu vejo ultimamente as pessoas falando: ele está rompido com o Bolsonaro, o Bolsonaro não gosta dele, ele está pedindo cargo. Mentira, o senador Magno Malta não pediu cargo, não. O senador Magno Malta falou: encerro minha participação na campanha dia 28, o meu compromisso é eleger Bolsonaro. E assim o fez, está lá no seu sítio, recluso, mas lógico, como foi combativo, como combateu toda essa catrefagem aí, agora ficam chutando a imagem, tentando destruir a imagem pública do senador Magno Malta, mas é um grande brasileiro. Mas ele dizia: esse povo só conseguiu nos unir. E eu não tenho dúvida que
nós temos uma grande tarefa daqui para frente, senador Guaraci, que é mostrar, fazer o contraponto, para que os brasileiros possam fazer ele tirar a sua própria, como é que eu posso dizer, a sua própria conclusão, porque até agora só teve um discurso, só um lado, só o Goebbels de um lado. E para falar em Goebbels, senador, teve uma vez um senador aqui dessa turma que subiu aqui nessa tribuna e eu não poderia deixar de contar essa. Ele subiu aqui e disse o seguinte: Churchill, o presidente da Inglaterra, tinha um secretário que disse uma vez que uma mentira contada 1000 vezes vira verdade. E um senador muito espirituoso de lá falou: senador, desça daí antes que eu faça uma parte. Isso. Primeiro, Churchill nunca foi presidente, ele era primeiro-ministro. E esse secretário, na verdade, era de Hitler, era o Goebbels. Olha, muito obrigado, senador Guaraci, e lhe parabenizar mais uma vez pela bela condução dos trabalhos, e muito obrigado.